Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves, nós estamos começando mais um episódio do Radar Xinguara e nesse episódio nós vamos conversar com Daniel Viana, responsável aqui pela D3 Mídias, agência de marketing aqui de Xinguara, que trabalha aí no segmento de publicidade, né, nas redes sociais, no Instagram. Tá? Então, Daniel, eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa, né? Se você quiser saudar a nossa audiência. Eu que agradeço, né, o podcast Radar Xinguara. Agradeço você por ter nos convidado, né, a estar participando. E agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Daniel, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber, né, queria que você contasse aí pra gente como foi que você começou a trabalhar com a produção de vídeos para internet, né, para empresas no Instagram. Sim. Cara, no caso, eu trabalhava como influenciador, né? Eu sou influenciador. E aí, a partir desse momento aí que eu trabalhava como influenciador, eu quis sair um pouco da bolha, né? E aí foi quando eu tive a ideia de, junto com alguns colegas, ter a ideia de criar uma agência de marketing. Né? A gente já trabalhava como influenciador fazendo vídeos para empresas, só que a gente queria profissionalizar mais. Né? Então aí foi quando a gente teve a ideia de criar uma agência de marketing. A gente levava um profissionalismo a mais para essas empresas. E aí foi onde tudo aconteceu e graças a Deus vem dando certo. Você contou aí que você começou, na verdade, como influenciador e depois veio para essa parte mesmo de trabalhar com as empresas de forma mais, como a gente pode dizer, mais profissional, né? E o que te motivou a escolher esse ramo? Como foi que você entrou no ramo aí da influência digital? Cara, na verdade eu até falo que não foi nem eu que escolhi, né? Foi eles que me escolheram, porque eu trabalhava como motoboy, né? Entregador. E aí me chamaram em uma campanha política para eu poder fazer um repórter da galera, né? Que foi até conhecido como Repórter Quarta-feira. E aí era um personagem onde eu entrava na caminhada, fazia graça, pulava com a galera e tal. E eu não era nem conhecido na internet, né? Então, assim, foi a partir desse trabalho que eu comecei a ser conhecido na internet, né? Hoje, tipo assim, no caso, não era um cara conhecido e fui chamado para fazer o trabalho, não. Fui chamado para fazer o trabalho, até pela animação ali e tal. Só que aí foi a partir dali que eu consegui, né? Engrenar e entrar nesse ramo de influenciador, de criador de conteúdo. Foi na campanha política, no caso. E no caso aqui, voltando aqui para o seu trabalho na agência, né? Quais são os tipos de vídeos que costumam gerar mais engajamento? Porque eu acredito que aqui você faz diferentes produções, né? Para as empresas. Então, o que elas solicitam mais e o que você observa que gera mais engajamento de fato, mais resultados? Hoje, quando a empresa ela entra em contato com a gente, realmente elas entram em contato buscando vender mais, né? Querendo ou não, buscando ali ter um engajamento, mas buscando vender mais. Só que a gente trabalha de uma forma diferente. Hoje a gente trabalha com conteúdos que geram engajamento, mas com conteúdos que atraem clientes para a empresa, né? Não só curtidas e comentários. Só que hoje, querendo ou não, conteúdos que geram engajamento é conteúdo com humor, mais voltado para o lado do humor. Né? E é o que a gente também gosta de fazer. Porque as pessoas hoje não estão nas redes sociais para ver propaganda. Elas estão para consumir conteúdos. Né? Então a gente cria conteúdos que chamem a atenção. Né? Pode ser até voltado para o humor, pode ser um conteúdo mais editado ali, um negócio mais assim, bem profissional, que chama a atenção para as pessoas estarem assistindo, né? E comprando a ideia, comprando o produto. Então, mas o conteúdo hoje que a gente faz, que gera mais engajamento, querendo ou não, é conteúdo de humor. É conteúdo mais voltado para a comédia. Mas vocês não trabalham só com vídeo, né? Porque eu estava vendo aí, acompanhando as redes sociais, vi algumas, vamos dizer assim, algumas produções de postagens, parte gráfica. Vocês mexem com isso também? E a gente, assim, parte gráfica, de plotagem, não. A gente trabalha com fotos, com vídeo. Não, mas assim, publicação mesmo no Instagram. Isso, publicação no Instagram a gente sem trabalha. Ser vídeo. Isso, trabalha. A gente faz publicação nas redes sociais. A gente tem uma social media, né? Uhum. Onde ela cuida dessa parte, onde ela fica fazendo as postagens. Então, assim, porque às vezes, querendo ou não, empresário, eles não têm tempo, né? Pra ficar ali postando e tal. Tem que resolver outras coisas. Por isso que a gente tem esse trabalho, né? De não só criar, mas também de estar tomando de conta do Instagram, tá postando, fazendo todo esse trabalho. E como é o seu processo de criação de vídeo? Você
replica alguma ideia que já está aí sendo utilizada ou você cria algo novo? Como é que é? Os dois. Quando às vezes estoura alguma coisa, tem alguma coisa que tá né, tá como eu posso dizer, tá em hype, né? Tá assim, hypado aí, tá em alta. A gente pega algumas coisas, só que a gente coloca a nossa ideia em cima daquilo, né? Mas tem coisa que é criada do zero pela gente mesmo. Então, assim, varia muito do tipo de conteúdo que a gente vai fazer. Se a gente quer algo que engaje rápido, então a gente já vai em algo que tá dando certo, né? Então a gente já pega realmente algo que tá em alta e a gente só modifica ali pra nossa pegada e tal, mas a gente pega algo que tá em alta. Agora, se a gente quer arriscar, não, vamos fazer isso, a gente pega algo do zero, né? A ideia, ver que a ideia é boa, a gente faz aquilo algo do zero. Então, assim, é meio termo, né? Eu entendo que você, como influencer, começou sozinho e tal, mas hoje você tem algumas pessoas que trabalham aqui com você, né? É isso. O que assim, como é a divisão de funções aqui? Assim, do que você cuida especificamente? Do que essas outras pessoas fazem aqui? Ou todo mundo faz um pouco de tudo? Como é que é? Aqui na agência, assim, realmente, às vezes todo mundo faz um pouquinho de tudo. Porém, cada um tem sua função, né? Tem o Caleb, que hoje ele tá trabalhando como um jovem aprendiz, né? Tá aprendendo edição, aprendendo gravação. Aí tem mais 2 jovens aprendizes que trabalham com a gente na parte da tarde, que é o Eric e o Derek. Eles trabalham também na área da edição, né? E aí tem o JJ. O JJ, ele trabalha aqui hoje na agência como cuida das edições e ele que comanda as edições, né? Ele que vê junto com a galera e também gravação, né? A gravação também é ele que tá à frente. Então ele tá à frente dessa galera aí da edição e da gravação, né? E aí tem a Karen, que é minha esposa, ela é que é a social media, ela é que faz as postagens e tudo. E aí eu sou mais voltado para o roteiro. Eu crio o roteiro, monto uma estratégia ali certinho e passo pra galera. Entendi. Né? E nessa atuação que você tem junto às empresas, se você tem algum desafio, né, que seja assim, um grande desafio de trabalhar com esse tipo de, assim, pessoa jurídica, né? Sim. Tem algum desafio que você encontra? É tranquilo? Cara, assim, desafio sempre tem, né? Sempre tem os desafios. Só que hoje o nosso desafio maior, na verdade, não é nem nessa questão da parte jurídica e tal, mas é mais na parte de criação, de criar. Hoje o desafio é esse, porque a partir do momento que a empresa fecha com a gente, eles querem algo novo, algo diferente, né? Eles estão investindo em uma agência de marketing. Então a gente cria algo para o nosso cliente, só que aí a gente entrega semanalmente conteúdos. Então a gente tem que ter assim, uma imaginação muito fértil, né? Então assim, hoje o desafio é criar para os clientes semanalmente, né? Então assim, tem cliente que tem contrato aqui 6 meses, 1 ano. Imagina, toda semana tem que sair um vídeo para esse cliente. E às vezes tem cliente que tem uma empresa que segue só um ramo, né? Por exemplo, gás e água, é só aquilo ali. Então não tem uma novidade, não tem uma promoção. Então a gente tem que criar toda semana um vídeo. Entendeu? Então a criação é o que pega. Porque tem alguns ramos que é muito específico, não tem Isso, muita, não tem, não. muito acrescentar, né? Não, por exemplo, pelo menos não inicialmente. Sim, assim, né? por exemplo, supermercado tem vários produtos, tem sim. promoção, dia da fralda, dia do leite, não sei o que. Agora, se for uma empresa que tem um ramo só, um segmento só, já é mais complicado. Mas aqui a gente dá conta. A gente dá conta. E você falou aí a questão de contrato de 1 ano, 6 meses. Por exemplo, para quem está nos ouvindo, né, e quer de repente, né, contactar você, tem lá, ele cria a conta dele, lá do empreendimento dele, né, um pequeno empreendedor cria a conta dele, mas diz, não, eu quero criar mais engajamento aqui para poder vender minhas coisas, e aí te procura. Isso. Vocês vão assumir o Instagram que ele criou, é isso? Isso, a gente na verdade, a gente faz o trabalho de marketing em geral, né? O Instagram é um deles. Então a gente a gente realmente pega os dados do Instagram, a gente vai tomar de conta daquele Instagram, né? Onde o nosso cliente ele não vai ter nenhuma preocupação. O que é isso? Não vai ter preocupação em postagem, vai ter preocupação em criar conteúdo, ele não vai ter nenhuma preocupação, nenhum tipo de preocupação. Até porque, como eu falei, a partir do momento que o cliente contrata a nossa equipe, ele está contratando não só o Daniel Viana, ele está contratando uma equipe, né? Então uma equipe ali que vai estar entregando resultados para ele. Então a gente tem uma equipe que vai estar tomando conta do Instagram, tem a social media, onde vai estar fazendo as postagens, tem um roteirista, onde vai estar criando um roteiro de vídeo, tem um videomaker, onde vai estar colocando esse roteiro em prática, né? E aí a gente tem a equipe de edição, que aí o final passa pela equipe de edição. E todos os nossos vídeos passam pela aprovação. Então assim, tem a pessoa que fica vendo os vídeos,
antes de chegar no cliente, né? Porque tem a aprovação também do cliente, mas a gente olha a legenda, olha português, olha a fala, deu tudo certo, ok, passa para aprovação para o cliente. Então, quando o cliente já vê o vídeo, ele já vê o vídeo limpo, o vídeo top, entendeu? Então, aí ele que dá a decisão final de... Isso, às vezes assim, a gente escuta o nosso cliente para ele ver se ele gostou, às vezes, do rosto, né? Às vezes ele fala, não gostei muito do meu rosto, ficou assim e tal. Mas a questão da ideia do vídeo já fica pela nossa ideia mesmo, porque a gente sabe o melhor para ele, entendeu? Você falou aí da questão do rosto, indicando que em alguns vídeos o próprio empreendedor, né, a pessoa da empresa aparece. Sim. Assim, não acaba sendo um desafio, porque tem gente que tem vergonha de aparecer. Sim, na verdade, 90% do nosso cliente tem vergonha de aparecer. E como é que vocês fazem nesse caso? A gente tem um treinamento com os nossos clientes, né, para eles poderem estar aparecendo. Porque assim, o empreendedor, o empresário, ele tem que entender que, querendo ou não adianta ele contratar vários influenciadores ou pessoas para aparecerem no lugar dele. Quem tem que aparecer realmente é o empreendedor ou pessoas que trabalham na empresa, porque gera conexão. Sim. Certo? As pessoas vêem na internet e aí vê lá pessoalmente, então gera uma conexão. Então isso é muito bom para os empreendedores. Então o que a gente faz? A nossa equipe é uma equipe muito calma, muito tranquila. Então a partir do momento que a gente entrega um roteiro para o nosso cliente, a gente grava com paciência total, entendeu? Para ele entender que é normal aquilo, é normal ter vergonha, é normal tá incomodado e tal. Então assim, a gente mesmo, várias vezes eu gravo com vergonha, entendeu? Então tem dia que eu também não tô afim de gravar. Imagina uma pessoa que não tem esse costume de gravar. Então assim, é mais um desafio também que a gente faz também, mas dá super certo, cara, o resultado é muito bom. E você tem algum caso assim de sucesso, né, onde um vídeo que você produziu para alguma empresa fez a diferença para o negócio dela? Tem alguma coisa que você lembra? Tem, não, e recentemente agora a gente é fechado ali, eu até falando o nome da empresa, a Delícia Amazônica, né, e aí eles tinham uma meta, né, eles vinham batendo uma meta, assim, uma meta deles, tentando bater uma meta, e até baterem, eu acho, essa meta deles. A partir do momento que eles fecharam com a agência, eles aumentaram essa meta, né, financeiramente, eles falaram, não, a gente precisa aumentar nossas vendas porque a gente fechou com uma agência, isso é. E aí, agora, semana passada, eles falaram que foi o primeiro mês deles e bateram essa meta com a gente, né? Eles fizeram uma meta ali e bateram essa meta, graças a Deus. Então, assim, a gente está muito feliz que a gente viu que os nossos clientes estão tendo resultado. Não só ele, tem o CT do Dalvan também, onde é um CT que cuida, tem treinamento, né, de cavalo com crianças, com adultos lá, ensinam as pessoas a andar a cavalo. Também lá eles cuidam também de cavalo. Caso o fazendeiro tiver cavalo, quiser colocar lá, né, para eles cuidar, eles cuidam. E aí lá ele também tá gostando muito, tá tendo muita procura, né, de alunos querendo se matricular e tal. Então assim, a gente vê que o nosso trabalho, os clientes estão tendo resultado, né? Então isso é muito importante, muito bom. Você presta uma assessoria para essas empresas, né? Isso. Mas há ainda aqueles que, assim, por questão de custo até, preferem fazer sozinhos, né? Então, quais erros que você, né, com essa experiência que você tem aí, quais erros que as empresas, na verdade, né, costumam ter quando vão produzir vídeos por conta própria, né? Tem algum erro assim que você... Tem, já começa errando por aí em querer produzir por conta própria, né? Por quê? Cara, tem empresa que eles até conseguem, só que eu falo, cara, não adianta você tentar produzir algo por conta própria, sendo que, beleza, às vezes ficou bom, às vezes ficou legal, foi engraçado, só que tá atraindo só engajamento para dentro do perfil, entendeu? Então, assim, se você quer vender, se você quer realmente ter um marketing profissional, não só em questão de criação de conteúdo, mas em atrair cliente para a empresa, tem que contratar uma agência de marketing, entendeu? Tem que contratar D3. Então, assim, hoje os erros que eu falo, às vezes, é porque fica amador. Né? E aí a maioria dos Instagram que hoje a gente pega pra gente poder começar a prestar esse serviço de assessoria, a gente vê que é um Instagram amador. O Instagram hoje tem que ter muita modificação, muita mudança. Você fazer uma plástica aí no Instagram. Isso, a gente faz uma plástica ali no Instagram pro nosso cliente. E assim, vocês têm atuado aí na mídia indoor? Sim, começamos agora. E assim, mas as telas são de vocês? Como é que é?
As telas praticamente são todas nossas, né? A gente tem Quantas as nossas telas tem aqui na A gente cidade? tem 10. 10 10 telas? nossas, só que aí tem mais tela de outros clientes também, entendeu? E aí o que acontece? A gente tá com essas telas, são telas espalhadas em pontos específicos da cidade, onde vai gerar ali onde tem um público, né, uma quantidade de público bom que visitam esses lugares, e aí vê as TV, né, que é a mídia indoor. Então assim, é uma mídia muito boa, né, é uma mídia que está sendo, tá se transformando em referência na cidade, e tá aí, cara, são 10 pontos que tem na cidade. Aí entrando em contato com vocês... Isso, entre em contato com a gente. Mas aí, assim, lá nessas telas, só passa conteúdo produzido por vocês ou se alguém já tiver um conteúdo Não, pronto? se a pessoa já tiver um conteúdo pronto, a gente roda lá também, tá? É a escolha da pessoa. A gente tem um pacote, e aí o nosso pacote inclui a nossa produção de conteúdo. Mas se a pessoa falar, não, já tem o meu conteúdo, no caso fica o mesmo valor, só que aí ela com o conteúdo que ela já tem. Certo. Então, Daniel, assim, para a gente encerrar essa conversa, eu queria que você falasse aí com o nosso público, né? Aqueles que têm interesse, inclusive porque nós temos aí entrevistado vários empreendedores, né? Diferentes empreendedores, diferentes níveis no sentido de tamanho, né? De empreendimento, desde os pequenos até os grandes, né? Então já é um público que acompanha aí o nosso programa. E eu queria que você dissesse para o pessoal que está buscando, né, vender no Instagram, né, que quer investir num marketing digital, como é que eles podem te contratar, né, e acompanhar o teu trabalho? Então eu quero deixar esse espaço aí para você fazer sua publicidade. Então, para você, desde o microempreendedor até o empreendedor, se quiser contratar uma agência de marketing, estamos aqui de portas abertas te esperando para fazer um trabalho onde vai atrair cliente, atingir o teu potencial cliente e vendas, né? Então, você que busca vender mais, que busca alcançar o seu potencial cliente, pode contar com a D3 Mídias. Estamos aqui com uma equipe especializada, uma equipe altamente profissional para melhor te atender. Então, pode entrar em contato pelo nosso Instagram, tem lá o link do WhatsApp, ou pode mandar mensagem no direct do Instagram também, que a gente vai responder, marcar uma reunião, ouvir a sua dor, ouvir o que você precisa, né? Que a sua empresa precisa, e aí a gente vai estar fazendo esse trabalho aí. Fechou? Qual é o arroba do Instagram? O arroba do Instagram é D3 Mídias, FD3 Mídias. Agora a gente mudou de nome, é FD3 Mídias. Estamos aí com uma parceria muito legal aí com o Fenelon, né? Agora é o nosso parceiro aí. É um sócio, estamos aí associados agora com o Fenelon, dono da construtora Grupi, e é FD3 Mídias. Então a FD3 Mídias está de portas abertas esperando, e de primeira mão, viu? Não só estamos nem na mídia ainda, já tá sabendo de primeira mão o radar. Então basicamente é isso, então, cara. Tá Tamo certo, junto. então eu agradeço aí pelo Daniel. Essa agradeço. Entrevista ela já tem um tempo para acontecer, mas né, o Daniel estava passando por uma reformulação, né? Voltando, é verdade, mas deu certo, graças a Deus. Então eu agradeço realmente por ele Tamo ter junto. contribuído aqui, trazendo essas informações, né? Desse negócio. Aqui em Xinguara nós temos várias agências aí trabalhando nesse setor. Vários né? profissionais trabalham nesse setor. Essa questão do marketing digital aqui é muito forte. É muito forte. Cara, Xinguara, por ser o interior, Aham. né? Uma cidade aí com 50 mil habitantes praticamente. Tem muita agência de marketing, cara. Muita concorrência. Mas é muito bom ter, porque a gente sabe que cada vez que chega empreendimentos do mesmo ramo, quer dizer que a cidade está crescendo. Então, se tem muita agência, é porque tem muita empresa e atende todos. Né? Então, assim, eu fico até feliz de saber que nossa cidade está crescendo ao ponto de ter não só uma, duas agências, ter 3, 4. E pode vir mais, porque tem espaço para mais. Eu até vejo, né, muitos empreendedores falando isso. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Isso. Ninguém precisa. Não tem espaço, não. Porque hoje a gente tem muito cliente e eu creio que se a gente. Se chegasse mais, a gente não conseguiria nem atender. Então, assim, tem espaço realmente para todo mundo, tem muita empresa, muito empresário, então dá certo. Tá certo. E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar atento às novidades, curta e compartilhe esse vídeo, né, para ajudar a espalhar a mensagem. E siga o nosso Instagram, @RadarXinguara, para também acompanhar todos os lançamentos dos episódios, as novidades que virão ainda aí no Radar Xinguara, certo? E eu agradeço a todos pela audiência.
Até o próximo episódio. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.